Um, e Senhoras deputadas, podemos começar mais uma audição deste processo de especialidade do Grupo de Trabalho da Utilização de Cannabis para Fins Medicinais. Agradecer a presença do Dr. Bruno Maia, cardiologista no Hospital São José, e a quem mais uma vez agradecemos e passamos a palavra para uma primeira intervenção sobre estes projetos de lei que estão em discussão e a temática em si, que é a utilização de cannabis para fins medicinais. Em primeiro lugar, queria agradecer-vos o convite para poder intervir nesta comissão e nesta audição e no vosso processo legislativo. E gostava de começar, se calhar talvez mais informalmente, até porque somos poucos. Queria começar por, se calhar, partilhar um bocadinho aquilo que foi uma experiência que eu tive no último ano. Eu já há alguns anos que até fiz parte não como membro integrante, mas dei algum apoio, participei em algumas iniciativas pela legalização da cannabis recreativa. Isto já foi há muitos anos mesmo, atrás, há mais de 10 anos talvez. E apesar disso, e apesar de ser médico e de ser neurologista e de lidar com muitas das doenças na prática que podem beneficiar desta terapêutica, e apesar de ter sido, há muito tempo atrás, de certa forma, um ativista pela cannabis recreativa, eu neste tempo todo, enquanto médico, nunca tinha valorizado o suficiente este tema da cannabis terapêutica na minha prática. Eu nem sequer o considerei. Eu sabia, obviamente, que havia experiências com cannabis, que a cannabis poderia abrir o apetite, que, sobretudo em doentes que estivessem em tratamentos com quimioterapia, que na época da SIDA isso teria sido usado como para estimular também o apetite e combater a caquexia, mas de facto eram só ideias que eu tinha, nunca tinha de facto parado para pensar na cannabis. Porque, de facto, ela não estava disponível, não era legal, não estava disponível, não fazia parte daquilo que é o arsenal terapêutico que nós temos na prática e, portanto, também nunca dediquei muito tempo, nem muito pensamento na minha vida clínica à cannabis. E eu imagino que isto seja aquilo que a maioria dos médicos na prática faz. Portanto, nós acabamos por não dar atenção a uma coisa que não conhecemos e não procuramos conhecer, não a conhecemos porque não a procuramos. Mas felizmente no último ano a Associação Canativa me foi-me pedindo alguns contributos e algumas opiniões, pareceres, contato com pessoas que estavam a utilizar a cannabis, e neste último ano eu decidi de facto começar a fazer pesquisa, porque me pediam opiniões, a fazer pesquisa bibliográfica, na literatura, a tentar consultar um bocadinho daquilo que era a experiência que existia nos países onde estava disponível, e fui, de certa forma, avassalado por um conjunto de evidência que eu não sabia que existia, e para a qual eu era ignorante e achava que não precisava dela, até porque eu já era a favor da legalização de toda a cannabis. E, de facto, fiquei impressionado com aquilo que encontrei pela frente. Fiquei impressionado com o conjunto de dados que nós já tínhamos sobre cannabis e, mais do que os dados e a evidência, fiquei impressionado com a experiência que já existe em muitas partes deste mundo em relação à terapêutica com a cannabis. E, portanto, eu gostaria que isto ficasse claro logo à partida, é que, de facto, a ciência não deixa grandes dúvidas. O que deixa grandes dúvidas, talvez, será aquilo que o conhecimento que nós, os supostos experts, nos quais eu me incluo, às vezes acabamos por ter sobre estes assuntos. E eu digo isto porque eu decidi ouvir a vossa audição à Ordem dos Médicos, que estava cá o meu colega, o Mário Miguel Rosa, um colega neurologista que eu conheço bem, e decidi vir ouvi-lo, e acabei por ouvir outras declarações de supostos experts que vocês, enquanto Assembleia da República, chamaram, e que de facto achei confuso estar a ouvir experts que falaram em toxicidade cardíaca da cannabis, ou ouvir experts falarem sobre dose letal da cannabis.
Isto não existe. Isto são coisas que não existem, e não é por falta de dados, como também já ouvi, não é por falta de conhecimento, é simplesmente porque isto de facto não existe. E isto prende-se não com nenhum tipo de malícia ou de intenção maligna das pessoas que o fazem, prende-se de facto com o desconhecimento que eu tinha há um ano. E portanto eu via-me completamente há um ano atrás, mesmo enquanto médico, a aceitar determinadas coisas como o facto de existir uma toxicidade sobre o coração e sobre o miocárdio que eu hoje em dia sei que não existe, porque de facto fui impulsionado a fazer uma grande pesquisa sobre este assunto. Portanto, queria mesmo que isto ficasse vincado, que tal como diz a Ordem dos Médicos, com razão, existe evidência forte hoje em dia sobre a utilização da cannabis terapêutica. E essa evidência forte, ao contrário da continuação daquilo que dizem algumas das pessoas da Ordem dos Médicos, não é só relativamente à existência de comprimidos com extratos ou substâncias particulares da planta da cannabis, é também com a planta da cannabis em si. Portanto, essa evidência existe, mas mais do que essa evidência, existe essa experiência em muitos dos países europeus e dos Estados Unidos. E a segunda coisa que eu queria dizer era, a propósito disto da planta e da cannabis e do medicamento, é com algum espanto que eu, por vezes, vejo a discussão sobre este assunto reduzida à questão do medicamento. Em primeiro lugar, é com algum espanto porque eu sou médico e, portanto, eu sei que na prática, no dia-a-dia, o medicamento é uma pequena percentagem daquilo que eu faço. Um médico não é uma pessoa que prescreve medicamentos, é muito mais do que isso. E, portanto, o processo terapêutico não fica reduzido ao Infarmed e ao percurso e ao circuito do medicamento que está sob a responsabilidade do Infarmed, é muito mais do que isso. Portanto, eu no meu dia-a-dia prescrevo. Não é só aconselhar, é muitas vezes prescrever muitas outras formas de terapêutica que não têm nada a ver com medicamentos. Eu prescrevo fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, eu prescrevo ortóteses, meias elásticas de contenção ou de compressão. Portanto, vários tipos de dispositivos que não estão sob a alçada do Infarmed, que são igualmente auditados pelos respectivos organismos. Se é um suplemento alimentar como a valeriana, pode estar, não é o caso da valeriana, mas se o médico aconselha ou prescreve, não numa receita médica, mas se aconselha e prescreve num outro tipo de folha, outro tipo de substância que é um suplemento alimentar, está regulado pelo Instituto Português da Qualidade e da Alimentação, não sei se é assim que se chama, exatamente. E, portanto, existem formas de controlar e de regulamentar substâncias, dispositivos médicos, dispositivos que podem ter finalidade terapêutica, não só médicos, e medicamentos. E, portanto, este processo de discussão não pode ficar, diria eu, única e exclusivamente circunscrita à questão do medicamento, porque de facto a prescrição de uma planta ou o aconselhamento de uma planta, como aliás a gente faz em relação à valeriana ou ao Daflon, que também são extratos de plantas feitos a partir de plantas, que isto não ficasse restrito unicamente a uma discussão do medicamento. Eu, por exemplo, enquanto neurologista, uma das prescrições que faço, já não faço porque não preciso de a prescrever, mas é a cafeína. A cafeína é a principal substância que é utilizada no combate a um tipo específico de dores de cabeça. Prescrevi há 2 dias a uma colega médica, por acaso, um tipo específico de dores de cabeça, que é a substância que tem o efeito mais rápido e mais prático para diminuir aquele tipo de dor de cabeça. E até há uns anos atrás existiam medicamentos de cafeína, e acho que ainda existem, provavelmente, nas lojas com suplementos alimentares como o celeiro. Existiam medicamentos autorizados pelo Infarmed de cafeína. Até que nós começamos a perceber que fazia muito pouco sentido, na maioria dos adultos, num país onde a maioria dos adultos consome café, estar a prescrever medicamentos de uma substância que a pessoa pode simplesmente ir a uma máquina ou um café, retirar o café e consumir. Substância que tem um perfil exatamente igual a qualquer outra substância que existe no mercado. A cafeína tem efeitos secundários, efeitos
de segurança, tem perigos de segurança, como qualquer outra substância que existe e que estão perfeitamente documentados. Depois, em terceiro lugar, outra questão que eu gostava de deixar claro e que também não percebo muito bem o contexto desta discussão, sobre a segurança do consumo da cannabis. Tal como eu disse no início, nós já temos vários tipos de substâncias, dispositivos, alimentos e muitas outras coisas que podem ter efeito terapêutico e que estão devidamente reguladas porque legalizadas. Que estão devidamente reguladas de acordo com aquilo que são os institutos ou as autoridades designadas para o efeito. E, portanto, não vejo nenhum problema em pensar como fazer isto em relação à cannabis. Partindo do pressuposto de que existe benefício no consumo dos medicamentos, dos extratos e da planta, não percebo porque é que nós não podemos todos pensar em formas de certificar produtores que já existem, produtores internacionais. Gostava que existissem portugueses e produção local, mas isso é outra história. Mas não percebo porque é que não podemos certificar produtores, avaliar produtores certificados, avaliar a qualidade da produção, a qualidade da distribuição e a qualidade do produto final, como se faz em relação a medicamentos, alimentos ou outros dispositivos, o controle da distribuição da planta, seja das flores, seja dos extratos. Porque é que nós não podemos fazer isto? E honestamente, a discussão se isto é o Infarmed ou não o Infarmed, eu acho que evidentemente deveria ser o Infarmed ou uma comissão ou departamento do Infarmed a fazer este. Eu ficava mais seguro se fosse o Infarmed a fazê-lo, a partir do momento em que isto pudesse ter um potencial terapêutico, porque o Infarmed pelo menos tem mais hábito, tradição e conhecimento sobre a introdução de novas substâncias no arsenal terapêutico que nós dispomos. E, portanto, faria muito mais sentido e eu ficaria mais descansado. Mas se fosse preciso criar outro organismo público ou departamento, seja lá o que for, que se responsabilizasse por estes vários itens da segurança da planta cannabis, dos extratos e dos medicamentos produzidos a partir daí, não vejo qual é o problema ou porque é que isso há de ser um departamento, um obstáculo na legalização, quer dizer, na aprovação de uma lei que regule a cannabis terapêutica. Nós estamos constantemente a fazê-lo. Ainda há pouco tempo participei na criação de um grupo que envolve o Infarmed, a Direção-Geral de Saúde, a propósito de medicamentos antirretrovirais para o VIH, e foi criado um departamento, foi criado uma comissão que está a avaliar uma nova forma de prevenção do VIH e que vai implementá-la na prática e, portanto, há uma série de pessoas nomeadas que constituíram um organismo e que vai avaliar a segurança desta nova forma de prevenção. E, portanto, se calhar acabava um bocadinho por aqui. Queria só citar-vos um estudo também. Eu acho que é mau também nós temos esta discussão baseada em mitos e em preconceitos e em coisas que já são antigas e que já passaram muito aquilo que a gente já sabe há várias décadas, e que foi um texto que curiosamente surgiu, que foi publicado numa revista, na Addiction, uma das melhores revistas do mundo em relação ao consumo de drogas, enquanto vocês já estavam aqui a fazer esta audição, portanto, 22 de fevereiro de 2018, em que eles, nos Estados Unidos, fazem uma revisão sobre o consumo de cannabis entre jovens e adolescentes, cannabis recreativa, e a relação com as leis da legalização da cannabis recreativa e terapêutica que existiu nos Estados Unidos na última década, em dezenas de estados, e eles claramente concluem, os investigadores, eles fizeram uma revisão sistemática de 2.999 artigos em mais de 17 revistas e concluem claramente que não existe nenhuma relação de causalidade entre as leis que foram aprovadas nos vários estados dos Estados Unidos e o consumo de cannabis recreativo entre jovens e adolescentes. Eu já adivinhava que isto de facto seria assim, mas pelo menos neste momento temos uma revisão sistemática que o faz e que o comprova. E, portanto, isto também é só para dizer que
não vale a pena misturarmos estas duas coisas, da cannabis recreativa e da cannabis farmacológica, não vale, mas para mim, que tal como vos disse no início, não tenho qualquer problema em assumir que também já fui ativista pela defesa da recreativa, acho que não vale a pena misturar coisas, mesmo que se queiram misturar estas duas coisas, aquilo que existe em termos de evidência não suporta qualquer restrição que deva ser feita a uma regulamentação da cannabis terapêutica. E se calhar ficava-me para já por aqui. Muito obrigado, Dr. Bruno Maia. Passávamos então a palavra aos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Depois, se tu quiseres decidir no fim. Bem, muito obrigada. Eu, antes de mais, queria agradecer o contributo do Dr. Bruno Maia e agradecer-lhe principalmente a sua frontalidade com que expôs a sua posição pessoal relativamente à cannabis recreativa, embora não fosse necessária. Acho que foi uma boa atitude dizer já qual é a sua posição nestes termos, mas de facto a iniciativa que aqui tratamos na especialidade prende-se com a cannabis para fins medicinais. Percebemos, e já todos percebemos ao longo destas variadíssimas audições, que o que não está em causa nenhuma forte evidência científica da cannabis para fins medicinais, para muitas patologias. A sua especialidade, então, é uma das que recorre frequentemente à cannabis para esses fins. Portanto, há uma forte evidência científica. Queiram algumas especialidades e alguns médicos vir-nos aqui dizer que a substância não é segura, que tem imensos problemas. Bem, o que é certo é que os benefícios para os doentes, e é esse que nos interessa, e que a segurança para os doentes existe. E, portanto, não vamos estar aqui com fantasmas relativamente a outras substâncias que são muito mais perigosas, que têm uma insegurança muito maior em relação aos doentes, e essas sim estão dentro das nossas casas, compramos-las nas farmácias, etc. Portanto, eu acho que nós todos entendemos o que está aqui em causa, mas eu queria lhe agradecer principalmente por ter falado nos estudos científicos, porque eu acho que nós temos aqui um problema. Uma coisa são os estudos científicos, os tais papers que existem, mais de 10.000. Eu, numa breve pesquisa que fiz, percebi que existem mais de 10.000, mas os estudos e os papers não são, de facto, o que aqui alguns médicos e algumas sociedades, e principalmente a Ordem dos Médicos, nos falaram, não são ensaios clínicos. Ora bem, o que esta iniciativa propõe é que a cannabis seja utilizada para fins medicinais. E o que eu lhe queria perguntar muito diretamente, deixar-lhe uma questão, é os médicos, que são os únicos prescritores de medicamentos, como o Sr. disse, e ainda bem que aqui disse isto hoje, prescrevem muitas outras coisas. Pronto. E eu acho que nós estamos aqui num erro de que a cannabis é um medicamento. Como medicamento. Ora bem, um médico, para prescrever a cannabis, não precisa de prescrever um medicamento, pode prescrever uma planta medicinal. Também soubemos, eu gostava de ouvir mais sobre isto, como é que um médico prescreve uma substância, uma planta medicinal, para fins terapêuticos. Eu também já percebi que o Sr. disse que isso não lhe causaria nenhum problema. Bom, por isso gostava que pudesse desenvolver um pouco mais essa sua despreocupação, que é a preocupação de muitos outros. Por outro lado, também sabemos que, apesar de ser uma substância muito segura, não é inócua, não é? Bom, já está resolvida a questão da toxicidade, porque o Sr. diz que não existe, mas falaram-nos em muitas outros efeitos secundários. A taquicardia, não sei
se a questão da predisposição, quando existe uma predisposição para a ansiedade, que podem, em algumas pessoas, provocar ataques de pânico. Portanto, ouvimos isso várias vezes. E depois todos os benefícios na dor, nas outras patologias todas, mas de facto o que eu queria perguntar-lhe é se existe assim uma evidência deste efeito secundário muito real, de que as pessoas consumindo cannabis de uma forma recomendada, com o cuidado de um médico que dirá como é que essa pessoa pode beneficiar dessa substância, se através da flor, se através da inalação, se corre o risco de ter um ataque de pânico. Quer dizer, eu gostava que da parte de um neurologista e com experiência e que, pelos vistos, é até um expert nesta substância, se alguém corre o risco de poder ter um ataque de pânico ou mesmo um ataque de ansiedade de uma forma assim que suscite tantos receios, sabendo nós que há outros efeitos secundários noutras substâncias muito mais complicadas. E agora vou pessoalizar aqui uma situação que aconteceu com o meu filho de 16 anos ontem à noite, que por causa de uma amidalite tomou como é que se chama? Um antibiótico e passado 40 minutos parecia um bicho. Portanto, teve uma reação. Nada disto fazia prever, não é? E é uma coisa complicada. Portanto, o que eu digo é que os medicamentos que estão nas farmácias, mesmo que são prescritos por médicos, também têm riscos, não é? E, portanto, gostava de o ouvir falar um pouco, até na sequência daquilo que disse que toxicidade não existe. Quais são, então, os efeitos, sabendo que não é uma planta e uma substância inócua, quais são verdadeiramente os riscos que uma pessoa que vá consumir cannabis para a sua patologia pode correr? Eu estou a falar nisto, nos pode dar uma visão, obviamente, com evidência científica. Também, quanto aos países que já legalizaram esta substância para fins terapêuticos, temos alguns exemplos, como por exemplo de Itália, que utilizou o laboratório militar para a divulgação e para a distribuição desta substância. E parece que não tem, de facto, também riscos a assinalar. O próprio Presidente do Conselho de Administração do IPO do Porto, ainda esta semana, nos disse que seria uma boa hipótese. Pronto. Mas também o próprio Infarmed, numa audição, disse que teriam capacidade para criar dentro do próprio Infarmed um departamento para tratar desta planta, visto que tem características que não podem ser tratadas como outro circuito do medicamento, não é? Portanto, é uma planta especial, que tem qualidades que têm que ser utilizadas de formas diferentes e, portanto, até pareceu-me ser bastante apropriada esta questão de ser criado um departamento dentro do próprio Infarmed. Já criar uma agência, já criar não sei o quê, parece-me que seria demais, havendo capacidade instalada dentro do próprio Infarmed. E ontem, ou anteontem, sugeriu-nos o Dr. Laranja Pontes que talvez através do laboratório militar pudesse ser uma solução. Soutor, eu agradeço-lhe a sua frontalidade, agradeço que contribua de uma forma, com os seus conhecimentos científicos e sabendo que tem o conhecimento profundo de há um ano para cá que tem feito estas pesquisas,
que contribua de alguma forma para nos sossegar no que diz respeito à parte do estigma que se criou à volta desta substância. Não há dúvida que até a formação dos médicos passou muito por isso. Disseram-nos que na formação um médico ouve falar na substância não pelas suas vantagens, mas pelas suas desvantagens. Portanto, começa logo aí. E agradeço-lhe uma vez mais e peço-lhe desculpa se por acaso eu tiver que sair antes do final. A minha colega está aqui e está a representar o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Maria Isabel Montella quer intervir agora. Não. Ok. Então, eu aproveito, e agora em nome do Bloco de Esquerda, também, enfim, para dizer alguma coisa sobre o assunto, até porque um dos projetos é da autoria do Bloco de Esquerda. Enfim, o que o Dr. Bruno Maia disse na intervenção inicial, acho que já responde a muitas das coisas que teria para perguntar, mas gostava de sublinhar uma ou outra e de aproveitar para fazer uma outra questão um pouco mais pormenorizada. Sublinhar o que disse sobre o desconhecimento que existe sobre a cannabis e os seus efeitos terapêuticos. Creio que sim. Nós temos ouvido aqui não só profissionais da saúde, em concreto médicos, que dizem que efetivamente durante a sua formação não tiveram formação para além de, sei lá, de 1 hora ou 2 onde abordaram a planta, mas creio que esta discussão que surge agora no Parlamento está a ajudar a fazer um debate público e a combater esse desconhecimento. E parece-nos importante, até porque parece-nos importante do ponto de vista dos doentes, que ficam também mais despertos para novas terapêuticas, e, acima de tudo, os profissionais de saúde, que ficam também a conhecer, enfim, um complemento ao seu arsenal terapêutico. Eu creio que, desse ponto de vista, esta discussão está a ter frutos e está a ser importante. No entanto, nós, no Bloco de Esquerda, queremos que seja ainda mais útil do que isto, e por isso é que nós propomos o projeto de lei, que faz uma espécie de quadro, regime jurídico para a prescrição de cannabis. Nós estamos a falar neste projeto de medicamentos que usam extratos ou de medicamentos que sintetizam o THC ou o CBD ou qualquer coisa assim. Estamos a falar da utilização da planta ou outros preparados, não é? Derivados, que é coisa diferente e que nos parece que vem colmatar algumas falhas, algumas lacunas que tem sido possível identificar em algumas dessas audições aqui em especialidade. Por exemplo, disse-nos o Dr. Laranja Pontes, do IPO do Porto, para a doença oncológica, que a administração e a toma de cannabis, por exemplo, vaporizando na sua forma vegetal, as flores hidratadas, quer que seja, pode ajudar a pessoa a controlar as dores, a potenciar o efeito analgésico até de outros medicamentos, a melhorar o seu apetite, ritmos de sono, etc, antiemético, etc. E pode ser uma terapia coadjuvante para fazer, não quando está nos tratamentos, mas em casa, no seu dia-a-dia, pode ser muito útil. A pergunta é, pode um médico hoje em dia dizer... prescrever, porque dizer-se que provavelmente muitos até dizem, mas prescrever e dizer legalmente a um doente vá comprar umas cabeças de erva e vaporiza em casa, não pode. É esta uma das lacunas que esta lei procura resolver. Outro exemplo, a Associação Dravé Portugal, que esteve aqui. E no caso da Dravé, como nós aprendemos aqui, o que interessa é o CBD, nem é o THC, portanto, um canabinoide nem sequer tem os efeitos psicotrópicos, não é? O que eles nos disseram é que muitos, até alguns médicos, recomendam a utilização de óleo de CBD. E que até nem é ilegal, porque não tem o THC, é possível fazer a partir do cânhamo, mas só é acessível através de suplementos alimentares.
onde não há propriamente um grande controle, um grande rigor sobre o que está ali. Por exemplo, como é que foi extraído o óleo, etc. E, portanto, estas pessoas que precisam de administrar aos seus filhos óleo de CBD, muitas vezes fazem-no com algum risco e com algum receio, porque não sabem muito bem também o que é que estão a administrar, porque do ponto de vista de qualidade e de rigor não foi auditado e não passou por um controlo. Ora, esta é outra lacuna também, porque parece-nos que quando um médico, dentro daquilo que é o seu juízo clínico, acha que o óleo, a planta na sua forma vegetal ou outros preparados que possam existir podem ajudar ou podem ser benéficos para determinados doentes, devem poder prescrevê-los e os doentes devem poder aceder a esses produtos em farmácia, de forma segura. Pronto, é isso que está em causa com este nosso projeto de lei. Dizer aquilo que também dissemos na última audição do Dr. Laranja Pontes. O Bloco de Esquerda, no seu projeto, prevê, por uma questão de garantia de acesso aos doentes, prevê a possibilidade do autocultivo, com um duplo controlo, ou seja, através de receita médica e só mediante a autorização do Ministério da Saúde. O que está aqui em causa é que nós queremos garantir o acesso a estes produtos. No entanto, e para sermos muito sinceros, se este pormenor da lei criar problemas, criar ruídos, criar pretextos para que o princípio, que é o fundamental, que é o de poder prescrever e o de poder aceder em farmácia de forma controlada, criar pretextos para que o princípio seja chumbado, então nós retiraremos esse pretexto para que o princípio vingue. E dizemos isto com toda a frontalidade, porque parece-nos que é mais importante manter o princípio de poder prescrever e poder aceder. Mas eu gostava de fazer 2 ou 3 perguntas sobre o que disse inicialmente. Disse que, enquanto neurologista, contacta com doenças e com doentes que podem beneficiar desta terapêutica. E eu perguntava-lhe alguns exemplos. E perguntava-lhe se estes doentes, estas doenças que identifica, podem beneficiar, por exemplo, com a toma de óleo, de CBD ou THC, podem beneficiar com a vaporização da planta na sua forma vegetal, só para desmistificar também esta questão que tudo fica resolvido com a introdução do Sativex ou de um ou outro medicamento que possa estar para ser aprovado. Perceber se estas formas, se estas preparações, se estes preparados, se estes derivados trazem, do ponto de vista de arsenal, do ponto de vista de armas, não é, que estão à disposição dos médicos, trazem alguma vantagem, alguma mais-valia, acrescentam alguma coisa, sim ou não. Segundo, perguntar-lhe sobre estas questões da segurança do consumo. Enfim, nós queremos obviamente que o consumo seja feito em segurança e por isso até nos parece importante a proposta que foi feita até pela Presidente do Infarmed de criar dentro do próprio Infarmed um departamento dedicado às questões da cannabis. Acho que é uma boa proposta que devemos até assimilar agora neste processo em especialidade. Mas perguntava-lhe, porque às vezes parece estar muito ampliado e amplificado a questão dos chamados efeitos secundários da cannabis. Bom, mas os medicamentos que atualmente existem no mercado também não têm efeitos secundários? Quando se prescreve um determinado medicamento ou outro produto, vegetal ou não se tem sempre em conta a relação risco-benefício? Nos casos que estamos a falar, onde a cannabis pode ser útil e benéfica do ponto de vista terapêutico, o risco supera o benefício ou o benefício supera o risco? Porque, muito sinceramente, parece-nos que é nesta relação que nós devemos fazer a discussão. Porque dizer só que tem efeitos secundários, enfim, nós há pouco dia soubemos que o paracetamol de efeito prolongado foi retirado do mercado por poder provocar falência hepática, não é?
vamos às bulas de muitos medicamentos e dizem lá, se estiver a tomar isto, não opere máquinas nem conduza porque provoca sonolência. Bom, mas não é por causa disso que se retiram estes últimos do mercado, porque tem que haver sempre a avaliação risco-benefício. E, portanto, aquilo que lhe perguntava é, para a cannabis e produtos derivados, e para as doenças para as quais se fala, doença oncológica, algumas doenças neuromusculares, epilepsias refratárias, etc., o benefício é maior do que o risco ou o risco é maior do que o benefício? Terminava com isto e passava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Também começo por cumprimentar o Dr. Bruno Maia pela exposição que aqui nos fez os contributos que dá para este processo. Já lá iremos, que eu irei lhe perguntar especificamente sobre os projetos, porque nós estamos em discussão em especialidade, mas eu gostaria de lhe, portanto, começar por reiterar aquela que é a posição do PCP. O PCP entende que se estamos a falar, de facto, de cannabis para fins medicinais, não era necessário uma lei específica sobre isso. E dissemos-lo, e continuamos a dizer, porque, de facto, existe hoje a lei atual, da lei que está hoje em vigor sobre os medicamentos, e depois lá vamos aos suplementos alimentares, nada impede que, de facto, um medicamento à base da cannabis possa ser introduzido no mercado português. Um medicamento devidamente sintetizado, aliás, a legislação é muito clara relativamente àquilo que estão os medicamentos à base de plantas, há legislação relativamente a isso tudo e a legislação portuguesa até obedece àquilo que são as regras da Agência Europeia do Medicamento, como tem conhecimento. Portugal também perdeu, neste processo de integração europeia, também perdeu essa autonomia e, portanto, está relativamente dependente daquilo que são as orientações da EMA. EMA é a Agência Europeia do Medicamento. E, portanto, a questão, o Sr. Doutor começou a sua intervenção por dizer que não era legal, não é legal prescrever cannabis e, portanto, a minha primeira pergunta que lhe faço é como sustenta essa sua afirmação se hoje a lei, não é, estamos a falar de medicamentos, se continua a considerar que não é legal. Podem não existir, isso é outra questão. Podem não existir medicamentos. Isto é outra matéria, mas em termos legais, porque a sua primeira afirmação foi essa, não prescrevem porque não é legal prescrever cannabis. E, portanto, a primeira questão é se a lei atual, da lei que rege os medicamentos, e são vários os princípios que estão subjacentes aos medicamentos, se continua a considerar que não pode prescrever um medicamento à base de cannabis. Relativamente à questão da Infarmed de Gavo e na questão, o que o PCP também diz é que se estamos efetivamente a falar de medicamentos em que há uma evidência, estamos de acordo, o parecer da Ordem dos Médicos é muito claro sobre os efeitos e a evidência científica que está e a forma, nós dissemos aqui a semana passada, foi muito feliz, parece-nos nós, no parecer, a forma adotada há forte evidência, há moderada evidência e não há evidência. Isso é natural, como qualquer outro medicamento, assim é, não é? Portanto, há medicamentos que têm uma forte evidência sobre a sintomatologia, para a sintomatologia, há outros em que não há, e, portanto, havendo essa evidência, aquilo que o PCP diz, então, a Agência Portuguesa do Medicamento tem todos os instrumentos legais para que esses medicamentos possam ser ministrados. Uma outra questão é, de facto, aquilo que são os suplementos.
E os suplementos alimentares, e já aqui hoje já falou, aliás, o Sr. Doutor também o referiu, os suplementos não estão, face a uma alteração legislativa de há uns anos atrás, deixaram de estar sobre a alçada do Infarmed e passaram a estar sobre a alçada da DGAV, que é da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. E aquilo que nos tem chegado, e que eu já não vou recuperar outras preocupações relativamente a outros produtos, a outros suplementos que nos têm chegado, aliás, porque nós somos todos membros da Comissão de Saúde, mas ficando-nos só pelo óleo que aqui os familiares das crianças com Dravet falaram, o CBD, este CBD é controlado pela DGAV. O que é que acontece e que nos têm chegado essas preocupações é que os suplementos alimentares não são sujeitos a um rigor de controlo de qualidade, aliás, que foi subscrito pelo Dr. Bruno Maia, dizendo que é necessário este controlo, é necessário esse rigor, e, portanto, eu creio que não terei deturpado as suas afirmações, mas pareceu-me, e era esta a questão que eu lhe gostaria de colocar, pareceu-me que defende que os suplementos, porque os suplementos alimentares, porque disse, existem outras agências que os regulamentam. Ora, têm-nos chegado sérias dúvidas sobre o controlo de qualidade e, sobretudo, o que é que efetivamente aqueles suplementos contêm, quais são as dosagens, quais são os componentes, e isso tem-nos trazido várias preocupações e os pais dessas crianças aqui o referiram. Aliás, os pais foram muito claros, disseram, nós queremos saber aquilo que ministramos e administramos aos nossos filhos. E, portanto, e pediram uma regulamentação clara sobre isso. Aliás, o colega do Dr. Bruno Maia, o neurologista que ouvimos a semana passada, também o referiu isso. E mencionou que, não estando fora do Infarmed, que era importante que este produto, de acordo com aquilo que foi dito nessa audição e hoje já corroborado, tem uma evidência forte para o tratamento das epilepsias refratárias e, portanto, há ali uma evidência, mas que a questão que lhe coloco é o que é que os pais estão a administrar, o que é que os pais estão a pôr. E, portanto, a minha questão era se de facto fica confortável que estes produtos estejam sobre a alçada de uma outra entidade, em Portugal é a DGAV, mas que não tem esse controle. E, portanto, como médico, com a possibilidade de prescrever, vamos admitir que tem essa capacidade de o prescrever, se fica confortável em prescrever um produto, neste caso um suplemento alimentar, que não está sujeito a um controle de qualidade. A questão da toxicidade, dos riscos, nós aqui neste grupo, e o PCP tem também feito este trabalho de estudo, nós temos encontrado estudos, é verdade, diversos estudos. Não vale a pena estarmos a escamotear. Há meta-análises, de facto, que fazem um estudo mais aturado de outros estudos, mas também encontramos estudos que mostram exatamente o contrário. Portanto, o que nós temos assistido é que não há um consenso relativamente a estas matérias. Não há. Aliás, se nós quisermos ser rigorosos na análise dos estudos científicos, não é? Nós podemos tentar perceber, por exemplo, com que grau de confiança, não é? Utilizando dados estatísticos, não vamos aqui entrar em discussões mais estatísticas ou de estudos estatísticos que nos permitam dizer quais os estudos que são mais fiáveis ou menos fiáveis. Não é essa a natureza daqui da Assembleia da República, isso fica para o meio académico, mas, de facto, há estudos muito diversificados relativamente a estas matérias. E relativamente aos riscos, um colega seu, ouvido pela Ordem dos Médicos, creio que foi a doutora Graça Vilar,
a psiquiatra que aqui aduziu, um estudo recente nos Estados Unidos que mostra uma associação clara entre o aumento de acidentes de viação e o consumo de medicamentos à base da cannabis. Foi dito, e portanto, e foi dito que era um estudo bastante recente feito nos Estados Unidos. Relativamente à questão de os efeitos secundários ou não efeitos, obviamente que todos os medicamentos têm efeitos secundários, não vale a pena estarmos a escamotear. Estamos, no entanto, a falar de uma planta que nós não podemos também aqui negligenciar um efeito que é, estamos a falar de uma substância psicoativa. E é neurologista e sabe muito, também conhece os efeitos desta planta. E, portanto, esses aspectos também não podem ser negligenciados, designadamente, num dos efeitos secundários. Aliás, há estudos que mostram essa relação. Relativamente também, queria-lhe fazer mais duas questões sobre uma outra, sobre as fórmulas e designadamente a fórmula fumada, porque outros seus colegas aqui disseram, primeiro, uma constatação: não há nenhum país em que tenha o uso medicinal ou o uso terapêutico da cannabis que tenha a fórmula fumada. Não há nenhum, e creio que o Dr. Bruno Maia também concordará com isto. A questão que lhe coloco era essa, relativamente a essa fórmula, e depois a questão do autocultivo. O que o PCP tem dito relativamente ao autocultivo é que não acautela questões que consideramos, e que aliás o doutor Bruno falou, da necessidade de certificar, a necessidade de regular, a necessidade de controlar a qualidade, e que outros intervenientes e outras entidades aqui já ouvidas, estou a falar entidades enquanto organismos, mas também personalidades que aqui foram ouvidas, dizem e corroboram esta perspectiva do PCP. Aliás, ontem o Dr. Lareja Pontes foi muito claro relativamente ao autocultivo. Ele até utilizou uma expressão muito popular, que é o tempo dessas mesinhas, não foi mesinhas que ele utilizou, mas o tempo dessa fórmula já passou há muito tempo, não é? De termos lá a plantinha, no fundo o que eu acho que o Dr. Lareja Pontes queria dizer, o tempo de se ter um vasinho e de se ter no nosso quintal os vasinhos, ou dentro de casa um vasinho com a planta, isso já passou, e portanto acho que ficou muito claro a posição do Dr. Lareja Pontes isso. Mas não foi só o Dr. Lareja Pontes que o disse, eu refiro a posição, também foi aqui dita pelo professor Dr. Aranda da Silva, que também se mostrou completamente renitente. E terminava com uma última questão. Uma coisa é legislar, outra coisa é regular. E a questão que eu lhe pergunto é, as propostas que aqui trouxe hoje e as suas preocupações são de base de legislação ou de base de regulamentação? É porque nós estamos a falar de matérias diferentes. Legislar ou regulamentar. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Dr. Bruno Maia. Desde já, desculpa se me esquecer, mas eu tenho aqui uma lista. E eu quero-vos roubar 2 minutos. Em primeiro lugar, tudo aquilo que eu disser aqui, estou disposto a prová-lo com literatura científica. Completamente de espírito aberto. E eu às vezes até sou um bocado um cético em excesso em relação a várias coisas sobre a ciência. E queria-vos roubar 2 minutos para dizer 2 coisas muito rápidas. Em primeiro lugar, há cada vez mais um engano sobre o que é o conhecimento científico e há cada vez mais um engano, sobretudo, sobre o que é o conhecimento em medicina e biomedicina. Nós hoje vivemos uma ditadura dos ensaios clínicos e nós temos de ter algum cuidado
por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, os ensaios clínicos. Nós, para termos um medicamento aprovado, basta termos um ensaio clínico. Há um ensaio clínico de uma farmacêutica, uma empresa privada, que faz um ensaio clínico e o medicamento é aprovado e introduzido no mercado. Qual é que é o problema disto? Os ensaios clínicos, sendo que são a forma mais evidente de aprovar um medicamento ou demonstrar a sua eficácia, é verdade, em ciência é um método melhor que a gente conhece, não é perfeito. E não é perfeito por várias razões. É porque quando uma farmacêutica, por exemplo, desenha um ensaio clínico, os doentes que vão ser ensaiados, digamos assim, ou investigados, são escolhidos por eles. E são, regra geral, pessoas sem mais nenhuma doença, a não ser aquela para a qual o medicamento vai fazer efeito, jovens, sem muitas outras coisas. Ou seja, são pessoas que não representam a realidade. E muitas vezes a gente está fartos de ver isto acontecer. Os ensaios clínicos dão graus de evidência fortíssimos, nós começamos a utilizar esse medicamento na prática e ao fim de poucos anos abandonamos o medicamento porque na vida real o ensaio clínico não tem tradução. Isto é um dos problemas de se absolutizar, não sei se esse termo existe, ou seja, de não se ter crítica sobre aquilo que é o paradigma dos ensaios clínicos, primeira coisa. Segunda coisa, ainda sobre ciência e sobre verdade, muito rapidamente, peço desculpa estar a dizer isto, mas ainda sobre ciência e sobre verdade e sobre evidência. À partida, qualquer ensaio, estudo experimental, ensaio clínico, qualquer coisa que se publique na literatura, logo à partida tem 5% de resultados falsos positivos. Porque nós hoje em dia, em termos estatísticos, o que utilizamos é um valor de P, de significância, de 0,05. Isto significa que de todos os ensaios clínicos e estudos que nós temos aí publicados, há 5%, são 5 em cada 100 ensaios ou estudos que são falsos, cujos resultados não estão, não são falsos de propósito, são falsos porque assim é a estatística e é assim que ela funciona. E, portanto, nós temos de ter algum cuidado com isto. Depois, outros cuidados. Vou dar o exemplo dos antidepressivos. Os antidepressivos, quando apareceram, foram vários ensaios clínicos, não foi um, foram vários e de vários antidepressivos. No final dos anos 80, quando apareceram, não havia dúvida nenhuma sobre a eficácia deles. Continua a não haver. Existem umas notícias nos feeds dos Facebooks que enganam as pessoas, mas continuaram a haver problemas sobre a sua evidência. Só que só com a continuada utilização na prática dos antidepressivos é que nós percebemos que os antidepressivos aumentavam a taxa de suicídio, sobretudo entre adolescentes. E hoje em dia já sabemos isso. Os antidepressivos, nos primeiros dias para fazerem efeito, aumentam, de facto, a taxa de suicídio entre adolescentes. Foi só com a experiência prática. Que é aquilo que nós na ciência chamamos em ensaios de fase 4, que é depois dos ensaios clínicos, já está aprovado, já está mercantilizado, e agora, de repente, nós vamos olhar para trás e ver o que é que está a acontecer aos doentes da vida real, e não aos dos ensaios clínicos. Portanto, quando nós falamos em graus de evidência, temos de ter algum cuidado para ter alguma crítica sobre aquilo que nós estamos a avaliar em termos de conhecimento e daquilo que nós temos do conhecimento. Segunda coisa, nós utilizamos com muita frequência, sobretudo na minha especialidade, nós utilizamos com muita frequência aquilo que nós chamamos de utilização off-label. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nunca ninguém estudou aquele medicamento naquela doença e nós usamos. Vou dar um exemplo da enxaqueca. Os medicamentos para a enxaqueca, vou-vos dar um exemplo. É um antiepilético para a epilepsia, utilizamos na enxaqueca. Um medicamento cardíaco para diminuir a frequência cardíaca, nós utilizamos na enxaqueca. Nunca ninguém fez ensaios clínicos randomizados com estes medicamentos utilizados na enxaqueca. E, no entanto, nós utilizamos. Isto foi à custa de quê? De experiência. Não foi de ensaios clínicos, não foi através do método tradicional, foi através de experiência. E hoje em dia ninguém tem dúvida que estes medicamentos funcionam na enxaqueca e têm excelentes resultados. Ninguém põe isso em questão. Depois, agora indo por aqui abaixo, para eu não me perder. Perguntava-me de exemplos de doentes e eu quero dar aqui um exemplo para também explicar uma outra coisa, que é exemplos de doentes. Qualquer doença neurológica, na minha área, pode beneficiar da cannabis desde que dê determinados sintomas.
É o caso da espasticidade, que é uma rigidez muscular que está associada a muitas lesões do sistema nervoso central. E, portanto, em princípio, qualquer uma destas das doenças neurológicas que estão participadas pode beneficiar disto. É o caso da esclerose múltipla. E, portanto, aprovar o Sativex só para a esclerose múltipla, ok, mas tendo em conta que aquilo que ele vai fazer à dor neuropática e à espasticidade pode ser útil noutras doenças. E, portanto, a partir do momento em que o Sativex está aprovado, e vamos já lá ao problema do Sativex mais à frente, a partir do momento que uma coisa como o Sativex está aprovado, vai ser utilizado, não vai por outros problemas, mas vai ser utilizado para outras doenças, que também dão dor neuropática e espasticidade. Vou dar o exemplo do Parkinson. Não há ainda, em termos de evidência, não existe evidência de que a cannabis possa beneficiar os doentes do Parkinson. No entanto, a gente sabe que o excesso de movimentos pode diminuir, o tremor associado ao Parkinson pode diminuir com a administração da cannabis. E agora vou dar um exemplo muito rápido. Os doentes de Parkinson, quando acordam de manhã, por efeito de fim de dose, têm menos dopamina do que quando foram para a cama. Portanto, acordam de manhã, muitas das vezes, com rijos e precisam daquela primeira dose imediata para os ativar e ficarem com movimentos. O inverso também é verdade. Quando tomam muita dopamina, ficam com excesso de movimentos. Ficam com tremores e com coisas que são muito difíceis de controlar. Dar um comprimido de cannabis a qualquer uma destas pessoas não vai fazer nada. Porquê? Porque eles precisam de um efeito imediato e a curto espaço de tempo. O que é que eles precisam? Precisam de alguma coisa que para aqueles movimentos imediatamente e não precisam de um efeito prolongado, porque a dopamina que eles já tomam vai entrar a seguir o efeito. Portanto, estes são doentes ideais, caso algum dia se venha a provar que tem evidência clínica, estes seriam os doentes ideais para vaporizarem cannabis. Porque é a forma de administração mais rápida a atuar que existe. E, portanto, não é como medicamento, não seria como medicamento tradicional, seria como uma vaporização da própria cannabis. Portanto, aqui havia, de facto, um benefício muito específico em relação aos doentes de Parkinson. Depois, sobre os efeitos secundários. Então, vamos já aqui aos efeitos secundários. Vocês já disseram, não é? Alguns de vocês já disseram, de facto, não há nada no mundo que não tenha efeitos secundários. Os efeitos secundários da cannabis estão muito associados aos efeitos que têm no sistema nervoso central, quase exclusivamente. Por isso é que a questão da toxicidade cardíaca não faz sentido nenhum. A taquicardia, o aumento da frequência cardíaca, é sobretudo uma questão de mediação por neurotransmissores cerebrais e, portanto, é estimulação cardíaca indiretamente através do sistema nervoso central, por exemplo. E, portanto, todos os efeitos estão muito associados, sobretudo, ao sistema nervoso central e, portanto, os outros órgãos estão, à partida, seguros, entre aspas, digamos assim. O que é que a gente sabe? Para não haver confusão, não há esquizofrenia provocada por cannabis, porque tudo o que é esquizofrenia não é provocada por nada. É uma doença que a gente não sabe, tenho uma ideia, não sabe ao certo a etiologia. Isto é uma esquizofrenia. Isto é uma coisa. Outra coisa, e aquilo que eu estou a definir é consenso científico mundial. Outra coisa são psicoses associadas a substâncias. Quadro clínico completamente diferente. Não tem nada a ver com esquizofrenia. As psicoses associadas a substâncias podem surgir com várias substâncias, como imaginam, que tenham efeitos psicoativos, entre as quais a cannabis. Não há dúvida nenhuma de que a cannabis pode despoltar em pessoas com uma genética sensível, podem despoltar efeito de quadros psicóticos. Não há dúvida nenhuma sobre isso. A gente hoje em dia isso não temos qualquer dúvida. Tal como eu não tenho qualquer dúvida de que o álcool despoleta quadros psicóticos. E o consumo agudo de álcool, ou seja, não estamos a falar de pessoas alcoólicas que consomem álcool todos os dias, mas a falar de pessoas que podem consumir álcool uma vez, podem ter uma psicose associada à substância, em que neste caso é o álcool. E quem fala do álcool, fala da cannabis e fala, por exemplo, dos calmantes, das benzodiazepinas. Pessoas com genética podem estar predispostas a desenvolver complicações das benzodiazepinas. E aqui eu vou entrar com uma outra questão, que era a questão dos acidentes de viação. A doutora Graça esqueceu-se de uma coisa importantíssima. A última grande benzodiazepina
que foi introduzida no mercado, o Zolpidem, que nem é a benzodiazepina. É um calmante, só que quimicamente não pode ser considerado benzodiazepina. Mas o efeito é o mesmo, é para as pessoas dormirem. O Zolpidem, quando foi introduzido, foi aprovado, ensaios clínicos, introduzido no mercado. E de repente começou-se a perceber que, olhou-se para trás, num medicamento já mercantilizado, começamos a perceber que havia uma série de mulheres, isto foi complicado inicialmente abordar, mas de facto havia uma série de mulheres que tinham um aumento de acidentes de viação com o Zolpidem. Até que começaram a perceber que, maioritariamente em mulheres, isto não é 100% sempre, é um espectro, não é? Maioritariamente em mulheres havia uma predisposição para metabolizar o Zolpidem mais devagar. O que é que isso significava? Que elas tomavam o Zolpidem antes de ir para a cama e às 10 da manhã, quando iam para o trabalho, ainda estavam sob efeitos do Zolpidem. Portanto, o Zolpidem aprovado, utilizado, por qualquer médico de família hoje em dia prescreve Zolpidem, aumenta também a taxa de acidentes de viação. Aliás, como bem na bula de tantos medicamentos com efeitos psicoativos que existem, que nós usamos, e que diz lá, se vai conduzir máquinas pesadas ou qualquer outro transporte público, não tome este medicamento. No entanto, estes medicamentos estão disponíveis e as pessoas usam. Aliás, as benzodiazepinas, há um estudo que diz que 1/4 da população portuguesa toma benzodiazepinas. São 25% dos portugueses que tomam benzodiazepinas, que aumentam o risco para a condução. Já para não falar do álcool, não é? Porque, enfim, o risco para a condução do álcool não há qualquer dúvida e o álcool está disponível, não é? Está disponível em qualquer sítio e as pessoas podem tomá-lo. Completar só isto com uma coisa muito simples. Como também já alguns de vocês disseram, existem efeitos secundários em todos os medicamentos. Vou dar só o exemplo do Benuron, de facto. Mas não é, e nem é o Benuron que foi retirado agora do mercado. Qualquer Benuron está descrito, e eu vi, isto marcou-me, porque foi uma doente jovem de 24 anos que me morreu nas mãos e que me marcou. O Benuron, 6 comprimidos de Benuron, aquele que nós damos às nossas crianças para a febre, 6 comprimidos de 1 grama de Benuron podem matar. Isso aconteceu com esta rapariga. Portanto, provoca uma insuficiência hepática fulminante e, no caso de nós não arranjarmos um fígado no espaço de 12, 24, 48 horas, a pessoa morre. Pronto, isto aconteceu. No entanto, o Benuron está disponível no supermercado. Não precisa sequer de um médico para intervir na prescrição do Benuron. Portanto, não vou aqui mentir sobre, como imaginam, sobre efeitos colaterais da cannabis, porque eles existem, toda a gente sabe que eles existem, tudo na vida tem efeitos colaterais, até os cogumelos que a gente come muitas vezes também podem provocar insuficiência hepática aguda e, no entanto, estão disponíveis no supermercado. Sobre o óleo da cannabis, dizer uma coisa, eu acho que também vocês já perceberam que isto provavelmente, o óleo de CBD, desculpem, isto provavelmente vai ser, nos próximos anos, uma das grandes descobertas da medicina. De facto, praticamente todos os miúdos com epilepsias refratárias têm respondido àquilo como não responderam a mais nenhum outro medicamento. Já há um ensaio clínico, aliás, de 2017, nos Estados Unidos, que saiu no New England, que de facto prova que o óleo de CBD baixa o número de crises convulsivas nos miúdos com epilepsias refratárias. Eu acho que vamos descobrir mais. Isto vai se estender aos adultos e a muitos outros síndromes, para além do Dravet ou do West, que vocês ouviram falar. Provavelmente vai ser uma das grandes descobertas da medicina no futuro, vai ser a epilepsia e o óleo de CBD. Acrescentar já agora que isto só não é mais precoce por causa do estatuto associado à cannabis. Porque se não fosse o estatuto associado à cannabis, a guerra às drogas e a proibição que lhe foi imposta no século XX, provavelmente já estávamos a tratar estes miúdos, estes adultos, há muitas décadas com um óleo de CBD e eles provavelmente estariam melhor do que estão hoje em dia. É evidente que eu acho que o óleo de CBD tem de passar para o Infarmed, não tenho a menor dúvida. Qual é o problema? Portanto, nós já temos um medicamento nos Estados Unidos a ser aprovado pela FDA que é basicamente igual ao óleo de CBD. Pronto, que é o Epidiolex. Queremos todos muito que eles cheguem para as nossas crianças. Primeira coisa que devemos dizer sobre o conhecimento em relação ao óleo de CBD. Eles fizeram um medicamento com CBD, o Epidiolex, mas não testaram um medicamento comparando com o óleo de CBD utilizado como suplemento alimentar. Portanto, provavelmente eles vão chegar à conclusão que o medicamento que a farmacêutica vai vender é eficaz, não tenho dúvidas,
mas ninguém vai poder dizer que ele é mais eficaz que o óleo do CBD que as crianças já estão a utilizar, não é? Que as mães mandam vir de Espanha, que mandam vir dos Estados Unidos, etc. Porque ninguém comparou um com o outro. Portanto, eu não sei se o óleo de CBD vai ser melhor que o medicamento. Ao contrário também. Portanto, se o óleo de CBD se provar... Eu preferia também, de facto, que fosse um Infarmed a controlar o óleo de CBD, sobretudo as concentrações de CBD no óleo e sobre aquilo e sobre o seu efeito. Em lugar de GAV, sim, concordo, mas para mim isso é só mais um argumento a favor de que a lei atual não chega. De que a lei atual não chega. E, portanto, eu não quero que o óleo de CBD continue a ser um suplemento alimentar como atualmente isso está, regulado. Regulado não, como isso está comercializado. Sobre a Agência Europeia do Medicamento, mais uma vez, porque nem tudo é linear, Portugal está dependente da Agência Europeia do Medicamento, nós assim o quisemos e não é 100% verdade. Vou dar um exemplo. Mais uma vez associado ao VIH, porque é uma das áreas que eu trabalhei nos últimos anos. A farmacêutica que produz um dos medicamentos do VIH recusou-se a submeter à Agência Europeia do Medicamento esse medicamento. Fez nos Estados Unidos e não fez na Agência Europeia do Medicamento. Portanto, ele estava a ser utilizado para esta função nos Estados Unidos há 5 anos. As pessoas na Europa queriam-no, mas não podiam porque a Agência Europeia, a EMA, não tinha recebido o formulário. Portanto, isto criava uma situação um bocadinho estranha, não é? As pessoas nos Estados Unidos estavam a usá-lo, as pessoas na Europa não. A França, que se rege pelas mesmas regras que nós, aquilo que fez foi emitir uma licença especial para a produção daquele para a aquisição daquele medicamento. Mas nós temos capacidade, se quisermos, de emitirmos uma autorização especial, mesmo que não tenha sido submetido à Agência Europeia do Medicamento. Ainda temos esse grau de independência, digamos assim. Tem de haver vontade, não é? Tem de haver vontade de o fazer. Portanto, nós podemos ter uma autorização, não sei como é que isso se chama, se é autorização especial de medicação, de prescrição, se é autorização especial de aquisição. Isso é outra história. Pronto, não interessa. Temos alguma independência em relação a isso. Não quero mesmo deixar passar nada. Ok. Só voltar aqui rapidamente atrás sobre a formação dos médicos. Eu acho que vocês também nesta comissão às vezes também estão a discutir, por um lado discutem menos umas coisas e às vezes exploram mais outras. Os médicos, a partir do momento em que isto estiver disponível, a planta, não estou a falar dos medicamentos, a planta, os médicos vão-se organizar. E vão-se organizar da maneira que melhor sabem. Provavelmente vão olhar para o Canadá, vão olhar para os Estados Unidos, vão olhar para a Alemanha, para a Holanda, para a Polónia, para a República Checa, para ver o que eles já lá fazem e tentar basear-se nisso para se organizarem. Mas os médicos vão se organizar como em relação a tudo, qualquer terapeuta. Nós estamos habituados a qualquer terapêutica nova que entre e que implique que não seja o caminho normal da medicação, e essas coisas não sempre aparecer, que não seja um caminho normal da medicação, regulamentar circuito de medicamento, a gente adapta-se. Posso-vos dizer que, inclusivamente, já tivemos uma conversa lá no meu serviço sobre a cannabis. E os vários neurologistas do serviço disseram: eu não vou ter capacidade, eu sou especialista em Parkinson, eu sou especialista em enxaqueca, eu sou especialista em esclerose múltipla. Nós não vamos ter a capacidade para controlar as várias espécies da planta, se eu vou utilizar o medicamento, o spray nasal, o óleo, e uma das situações avançadas é haver uma pessoa especialista nisto. E os outros referenciarem dentro do hospital, referenciarem ao colega que é especialista, ou seja, que tem mais conhecimento sobre cannabis e tratamentos com cannabis. Portanto, os médicos vão se organizar. Se não se organizarem, existe uma coisa chamada Direção-Geral de Saúde. Como é que isto poderá acontecer? A partir do momento em que a planta poderá ser prescrita, e já agora respondendo à sua pergunta, eu não posso prescrever a planta. A planta não posso. Pronto. O que eu comecei por dizer foi: eu não posso prescrever cannabis. E não posso. Eu posso prescrever o Sativex, deixei-me acabar com o Sativex já no fim, eu posso prescrever o Sativex, que é o que existe, mas não posso prescrever a planta. Ok?
Portanto, foi isto que eu comecei por dizer. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que a Direção-Geral de Saúde, obviamente, vai ter de emitir guidelines ou recomendações, normas de orientação clínica, para quais são os doentes que têm indicação para cannabis. De que forma? É vaporizada? É em comprimidos? É inalada? É o óleo, seja o que for. É a Direção-Geral de Saúde que vai ter de reunir um painel de peritos para emitir essas guidelines, essas recomendações. Depois disso, será, obviamente, e eu acho que isso vocês já falaram e falaram bem, será, obviamente, o Infarmed, eu reforço que eu também prefiro que seja o Infarmed a tomar conta disto, a fiscalizar a produção, a qualidade, que espécies é que existem disponíveis e que espécies é que estão mais indicadas para determinada doença. Para terminar, e para não me chatear mais, peço desculpa, duas coisas. O Sativex tem sido utilizado como exemplo, mas eu acho que isto não devia ter sido utilizado como exemplo por ninguém. Ninguém é contra, ninguém é a favor, isso não interessa. Ninguém devia ter utilizado o Sativex como exemplo nesta discussão. O Sativex custa 500 € por mês e não está comparticipado. Para além de ser uma formulação de canabinoides um tanto ou quanto antiga e desajustada de algumas das doenças que nós temos e das patologias e dos sintomas, custa 500 € e não está comparticipado. E, portanto, até este problema do Sativex está resolvido, porque para mim é um problema, eu recuso-me a falar sobre ele. E, portanto, e é isto que nós temos em Portugal, é o Sativex, não há rigorosamente mais nada. Terminando sobre o autocultivo. O que é que me incomoda no autocultivo? Eu compreendo o deputado Moisés e compreendo que queiram abdicar do autocultivo. Eu acho que é uma pena se o fizerem, no meu entender pessoal. Três ordens de razão. Em primeiro lugar, está mais do que provado que os doentes que participam no processo terapêutico têm melhores resultados. Ponto 1. Não acredito que qualquer doente que não sabe o que é plantar uma planta vá querer plantar uma planta. Garanto que a maioria das pessoas não vai querer plantar nada. Vai querer ir adquirir a planta e consumi-la. As pessoas que a vão plantar eventualmente em casa são pessoas que já têm um conhecimento sobre a planta e que já a plantam, muitos deles, para começar por aí. Esta é a primeira ordem de razões. Segunda ordem de razões. O que é que eu ia dizer? Agora esqueci, peço desculpa. Portanto, segunda ordem de razões. Já há uma série de doentes a plantar, isto para mim é importante, já há uma série de doentes a plantar cannabis em casa, nós conhecemos-los e já conhecemos inclusivamente um processo crime em relação a uma pessoa que tem dor crónica neuropática, que planta e que esta foi a única forma que ela conseguiu de controlar a sua dor de uma forma adequada. E tem um processo crime de multa versus prisão, não é preventiva, prisão suspensa, pena suspensa. Esta é uma segunda ordem de razões. Terceira ordem de razões. É evidente que eu percebo o medo do autocultivo ser a pessoa não controlar quais são os contaminantes da planta, etc. Bem, nós não podendo ir à casa das pessoas todas fazer o controle da planta, em primeiro lugar não serão assim tantas, mas já pela razão que eu já disse, nunca serão assim tantas. Em segundo lugar, nós controlamos as sementes, a espécie, e as pessoas onde seguramente, ou através do médico, ou através do farmacêutico, ou através do dispensário que dispensa a planta, onde seguramente se receber as indicações sobre como plantar aquela planta. Nós também não controlamos, quando eu prescrevo um medicamento, não controlo se o doente toma o medicamento com ou sem comida, se toma às horas certas, se toma com álcool ou não toma com álcool, se toma uma coisa que está contraindicada com aquele medicamento ou não, eu não controlo. Portanto, os doentes são pessoas autónomas com a liberdade para cumprir os aconselhamentos, as indicações do médico e do farmacêutico ou não. Eu não acredito que, perante a existência de regulamentos, um farmacêutico adequado que faça aconselhamento sobre como plantar, que forneça as sementes,
que diga como controlar a terra, diminuir o número de contaminantes biológicos, contaminantes químicos. Não acredito que as pessoas deliberadamente vão contaminar a sua planta para terem efeitos secundários. Agora, tem que existir todas estas hipóteses: aconselhamento, dispensa das sementes, ensinar como é que isto se faz ou como é que não se faz, embora claramente isto para mim vai ser uma pequena franja das pessoas, será a franja do autocultivo. Terceira ordem de razões, agora lembrem, peço desculpa. A mim, pelo menos, faz muita confusão que, se este projeto é aprovado sem o autocultivo, eu vou viver num país onde uma farmacêutica, não é uma farmacêutica de cannabis, não se pode chamar farmacêutica, mas uma grande empresa como a Tilray, que planta em Cantanhede, possa entrar em Portugal e comercializar a planta cannabis, e a pessoa em casa não pode. Isto a mim faz-me mesmo confusão. Que uma pessoa, sabendo, não possa contornar uma grande empresa e tenha de ser obrigada a comprar a essa grande empresa. Vou dar um exemplo do álcool. Que a cannabis para mim deve estar sempre o exemplo do álcool em todos os sentidos. Se eu plantar uma vinha lá em casa para consumo próprio, das uvas ou do álcool, posso contaminar o meu terreno e a vinha com alcaloides, posso contaminar com biocontaminantes, posso contaminar aquela vinha com vários outros tipos de coisas e, no entanto, posso plantar a minha vinha e posso produzir o meu álcool, desde que não comercialize, seja para consumo próprio, com certeza. A mim fazia muita confusão se agora nós viéssemos proibir os nossos pequenos agricultores caseiros de ter uma vinha lá em casa ou qualquer outro tipo de planta, mas permitíssemos que eles fossem comprar o vinho ou as uvas a grandes produtores. Tudo isto me faz confusão em relação ao autocultivo. Portanto, eu acho que as mesmas regras que nós aplicamos à vinha ou a qualquer outra planta, por exemplo, a planta do hipericon, a erva de São João, que nós temos muito em Portugal, cresce na beira da estrada e as pessoas plantam-na, tem efeitos psicoativos, conhecidíssimos. E os efeitos psicoativos podem, inclusivamente, ser psicose associada à substância, da erva de São João. E, portanto, legalmente as pessoas podem plantá-la em casa, podem tê-la no jardim. E podem fazer o chá de hipericão se quiserem e tomarem erva de São João. Isto legalmente é permitido. No entanto, tem riscos. Porque é que a pessoa não há de poder plantar em casa a sua planta de cannabis se for para consumo próprio? Se pode fazer com a vinha, se pode fazer com a erva de São João e se pode fazer com mais uma série de outras coisas que têm riscos para a sua saúde. Estamos aqui a falar de uma questão de liberdade. Portanto, se se aplica um critério ao álcool e à erva de São João, tem de se aplicar o mesmo critério à cannabis. Para terminar, se isto é uma questão de legislação ou regulamentação, acho que isso, em primeiro lugar, deve ser uma decisão vossa. Vocês é que são os legisladores. Mas a única coisa que eu sei é que eu não posso prescrever cannabis. Isso eu tenho a certeza. Faz parte da lei da droga, de 93. É uma das substâncias que existem na lei da droga e que está lá descrito como uma substância controlada, grupo C, 2C, já não me lembro. Portanto, eu não a posso prescrever. E se eu aconselhar um doente a plantar a sua planta de cannabis, incorro em risco. Tal como se eu aconselhar um doente a não fazer a vacinação contra o sarampo, estou a cometer não é erro, é negligência. No meu entender, é negligência. Tal como eu não o posso aconselhar a não se vacinar, eu não posso, nesta fase, de acordo com a lei que eu tenho, aconselhar um doente a consumir cannabis, mesmo que eu saiba que isso pode melhorar o estado de saúde dele. E, portanto, eu adivinho, não sendo legislador nem percebendo muito disto, eu adivinho que seja pela via legislativa por causa disso. Por causa das flores, por causa da vaporização e por causa mesmo do óleo do CBD, porque isto é um problema que ainda não está resolvido. Espero não ter deixado nenhum ponto por responder. Diria que não. Também, se alguma coisa tiver ficado por responder, as senhoras deputadas onde dizer. A senhora deputada Carla Cruz tinha só pedido a palavra.
Deputado Coordenador, só para clarificar, entendendo que o Dr. Bruno Maia se referia relativamente à EMA, aliás, o PCP disse na sua intervenção qual era o entendimento que tínhamos, que de facto abdicamos dessa, e abdicamos quando nós aceitamos transpusemos uma diretiva que impediu isso. E, portanto, o que aconteceu é que na transposição diretiva, por isso é que a França pode fazer isso, porque na transposição da mesma diretiva houve Estados-membros que puseram lá uma linhazinha que lhes permite fazer aquilo que a França fez. É só isso. E, portanto, é só para esse... E, portanto, era só para essa clarificação porque às vezes é importante, podemos criar outra vez a expectativa, pode-se fazer, quando se fez a transposição não se acautelou os interesses nacionais. Obrigado pelo esclarecimento, Sra. Deputada Maria Isabel Montela. Doutor, em primeiro lugar agradecer-lhe, porque efetivamente eu vou-lhe dizer, se houve alguém que eu ouvi falar sobre esta questão que o fez de uma forma tão incisiva, com exemplos que de facto deitam por terra uma série de coisas, foi o doutor. E, portanto, eu terminaria dizendo que eu estou absolutamente de acordo, percebendo que isto, que essencialmente é uma questão de mentalidades e de abrirmos a mente para tudo o que temos que abrir. Só aqui há uma pequenina coisa e que eu queria aproveitar a sua presença, também se calhar para ter argumentos a este nível, que é, e tem a ver exatamente com o autocultivo. Um dos grandes argumentos, e eu vou-lhe dizer que por mim mantemos o autocultivo, porque efetivamente não me parece que percebo que haja aqui quem pense que o autocultivo é a forma encapotada que teremos para permitir o consumo recreativo. Não é esse o meu entendimento, mas tem havido aqui alguns argumentos que têm a ver, e relativamente a este autocultivo, que têm a ver com a impossibilidade de controlar doses, ou seja, o que é que nos dizem? É que se isto for tudo um medicamento, certo? E se for tudo transformado em medicamento, e eu também lhe tenho aqui que dizer que eu sou por natureza desconfiada relativamente aos laboratórios e a isto tudo, portanto, eu independentemente, e apesar do que aqui foi dito, eu até acho, pá, se eu tenho lá o meu vasinho com alecrim e mais com o hortelã, porque é que eu também lá não posso ter, para fazer o chá, não sei se faz bem ou não, mas pronto, a gente sente-se bem, porque é que também lá não posso ter o meu vasinho com isto. Pronto, mas isto é uma questão minha. O que me dizem, e ouvimos aqui alguns experts que diziam que era impossível controlar a dose, ou seja, a dosagem, porque se for um medicamento nós sabemos que está a tomar exatamente aquela dosagem. Depois é porque a própria planta em si, para ser consumida, só pode ser, tem sempre que haver aqui, digamos, queima a planta e isso provoca também as tais toxicidades. E, portanto, era essencialmente aqui que eu queria que o doutor, dessa forma assertiva que aqui, com que nos falou, falasse exatamente disto, para, no fundo, nós termos também aqui alguns argumentos a este nível. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Eu já agora aproveitava só para dizer o seguinte, sobre a necessidade de alteração ou não alteração à lei, ou a necessidade de criar uma legislação específica. Eu creio que não é só uma necessidade aqui no país, tem sido, aliás, a necessidade sentida nos vários países que têm avançado para a legalização da cannabis, no seu estado vegetal, por exemplo, têm avançado para a legalização para fins terapêuticos. E vários desses países, aliás, estão no espaço europeu que é controlado pela EMA. A Alemanha foi o último, creio eu.
E, portanto, fez também uma alteração legislativa, onde disse claramente, por exemplo, a cannabis, na sua forma vegetal, é legalizada, pode ser prescrita e dispensada em farmácias, e depois fizeram uma opção legislativa para dizer para em que condições, etc, 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 para que patologias, etc. Mas sentiram também essa necessidade, porque eu acho que eles sentiram aquilo que nós sentimos em Portugal, que é aquilo que o Dr. Bruno Maia disse. Se um médico achar que, dentro do seu conhecimento científico, dentro da sua análise clínica, se achar que, por exemplo, a vaporização de flores desidratadas de cannabis é benéfico, não pode prescrever, nem pode recomendar, nem pode sugerir, etc. Não é? E, portanto, creio que isso se faz por alteração legislativa. Até porque nós sabemos, culturalmente, a imagem que tem a planta. Sabemos também, legalmente, que existem até outras restrições. Por exemplo, no nosso projeto de lei, nós dizemos claramente que não constitui nenhuma contraordenação transportar ou deter cannabis, desde que a pessoa tenha a receita médica. E sabemos que atualmente isso não é assim. E, aliás, atualmente está descriminalizado, pode constituir uma contraordenação e, a partir de determinada quantidade, pode constituir um crime também. E, portanto, até desse ponto de vista, creio que é importante haver clarificação e haver separação entre aquilo que é o uso medicinal e os outros usos que não medicinais. Não é? E, portanto, parece-nos que, tanto do ponto de vista da possibilidade de prescrição, como do ponto de vista da possibilidade de detenção por parte do doente, é preciso haver alterações legislativas e ter isso num projeto de lei ou numa futura lei clarifica, creio eu, todo o quadro. Claro que não obriga ninguém, certamente, a prescrever, abre as possibilidades da prescrição. E agora sim. Ok, rapidamente. Esqueci-me de responder à questão da cannabis fumada. É evidente, quer dizer, acho que não conhecia ainda ninguém que achasse que a cannabis fumada pudesse ser terapêutica. Quer dizer, pode, não é? Mas há alternativas muito mais saudáveis e, portanto, a partir desse momento, acho que isso quer dizer, nem deve ser discutido. Acho que nenhum médico, nem eu, nem ninguém vai aconselhar uma pessoa a fumar cannabis quando pode vaporizá-la, eliminando a combustão e todos os problemas associados à combustão. Mesmo nas pessoas que fumam. Mesmo num fumador de tabaco, se eu puder aconselhar a pessoa a fazer vaporização, em vez de o fumar, pelo menos estou a reduzir a dose do tabaco. Em relação ao facto de ele fumar cannabis também e acrescentar ainda mais tabaco. Não é? Portanto, mesmo num fumador, acho que se deve aconselhar a vaporização sempre, porque a via da administração é mesmo, os efeitos são semelhantes. Sobre a impossibilidade de controlar a dose, eu também não percebo muito bem o argumento por uma razão, não é? Quando eu prescrevo um medicamento, a pessoa havia na farmácia, eu prescrevo uma dose. A pessoa não leva uma dose para casa, não é? Leva a caixa dos medicamentos e tem uma indicação do médico, um aconselhamento do farmacêutico sobre como tomar, a que horas, qual é a dose. Isto pode perfeitamente funcionar em relação à planta mesmo no caso da planta vaporizada, não é? Portanto, o médico e o farmacêutico têm a obrigação de aconselhar sobre a quantidade, quando, qual a espécie, que quantidade pôr dentro do aparelho, quais são os riscos, qual é o limite, o que é aceitável, o que é que não é aceitável, quais são os sintomas que o devem preocupar e trazê-lo para o médico, quais são as coisas que o devem relaxar porque são efeitos normais. Portanto, não vejo diferença, honestamente. Obviamente que, quer dizer, se nós quisermos ser puristas, é mais fácil uma coisa sólida ter um controlo de dose lá dentro do que uma coisa que é vaporizada, não é? Isso é verdade. Mas por outro lado, o medicamento também não é todo absorvido. E, portanto, também não controla a dose toda que é absorvida no estômago do medicamento, que é a biodisponibilidade. Enquanto, em princípio, uma coisa que é vaporizada tem uma biodisponibilidade muito maior. E, portanto, eu consigo controlar melhor a dose de uma coisa vaporizada, se não tiver contaminantes, se não tiver excipientes vaporizáveis, do que um medicamento
sólido que eu ingiro, não é? E que está dependente do funcionamento do estômago para ser absorvido. Portanto, de facto, acho que a impossibilidade de controlar a dose não traz nenhuma... acho que não traz nenhuma dificuldade para nós, médicos, farmacêuticos e pessoas que vão estar envolvidas neste processo. Era isso, não é nada? Okay. Muito obrigado, Dr. Bruno Maio, mais uma vez, pela disponibilidade, pela informação e pela opinião que também nos trouxe. O grupo de trabalho reunirá novamente na próxima terça-feira às 16 horas.